Seria o juros malvadão o causador de todos os nossos problemas econômicos? O governo federal vem atacando diariamente a política de juros praticada pelo Banco Central do Brasil. Então, seja bem-vindo ao NSE #1, não seja enganado. Pois bem, para exemplificar um pouquinho sobre isso, eu quero trazer para vocês um corpo chamado Brasil. Este organismo, o Brasil, ele consegue trabalhar, consegue se relacionar, fazer as suas trocas, ter a sua vida, mas ele convive com um vírus. Esse vírus, ele é um governo gastador. Vai ano, entra ano, eleições e alguns mais, outros menos, mas sempre os governos, na maioria, acabam gastando mais do que arrecada, como é o caso desse. É como se você ganhasse 3 mil e gastasse 5. Ganhasse 5 e gastasse 7 na sua casa. Isso nunca ia dar certo. Pois bem, esse vírus, quando ele começa a ter muita ganância, começa a aumentar de tamanho dentro desse organismo, é aí que a gente é acometido pela doença. Essa doença vai atacar esse organismo de que forma? Esse vírus precisa de mais energia para sobreviver e para ganhar espaço. Então ele vai atacar esse organismo cobrando mais impostos, que é o meio que ele tem de conseguir mais energia, ou seja, mais dinheiro. Outra forma é buscando emprestar dinheiro no mercado por meio dos títulos públicos. Também é possível, aumentando a base monetária, é o famoso imprimir dinheiro que o pessoal tanto fala. O governo também tem ferramentas para executar isso. Pois bem, sendo acometido pela doença, então virão os sintomas dessa doença. O principal deles é a famosa inflação, que é o aumento generalizado dos preços dos bens e serviços, que é causado pelo aumento da base monetária, ter acontecido tudo isso que a gente já comentou. Junto com isso, a gente tem o aumento do risco para se criar uma empresa, para criar mais empregos, instabilidade econômica. Nós temos uma perda do valor da nossa moeda, frente ao câmbio também. Então, isso são sintomas que são vários sintomas, não são só esses, daria para ficar um dia inteiro aqui falando sobre isso. Pois bem, olhando para tudo isso e como se comporta, nós temos o médico, que é o nosso Banco Central. Ele está olhando para como o vírus está se comportando, se ele pretende gastar mais do que arrecada, ele está olhando para a doença, se ela vai aumentar, como que vai se comportar, e ele tem o poder de atuar somente aqui, que é na inflação. Ele tem um remédio para isso, que seria então a taxa básica de juros do Bacen. Essa taxa básica de juros, ela atua somente nos sintomas e no curto prazo, ok? Que é a nossa taxa Selic. Então, ela consegue atuar somente aqui, no controle da inflação, que é onde o médico acaba olhando mais para essa febre, que é o controle da inflação, onde ele consegue atuar. Ele não consegue atuar para diminuir o poder desse vírus, ele não consegue atuar na doença em si, na causa de tudo. Ele consegue somente atuar na inflação, ou seja, uma última barreira para que a gente não caia no precipício ou para que esse corpo, esse organismo chamado Brasil, não venha a falecer.
Pois bem, aí diante de tudo isso, eu reforço a pergunta para vocês. Seria então os juros malvadão a causa de todos os nossos problemas econômicos? Não, a causa está aqui, num governo que gasta mais do que arrecada. 200 bilhões extrateto, 37 ministérios, ineficiência, pessoas não qualificadas para cuidar também da nossa economia. Então a gente certamente vai ter muitos problemas, mas os juros não são a causa de tudo isso. Pois bem, deixo mais uma pergunta para vocês. Quanto você cobraria de juros para emprestar dinheiro no longo prazo para esse governo gastador? Bom, se você gostou, curta, compartilhe esse vídeo. Se não gostou, também deixe a sua contribuição e a sua crítica nos comentários. Vamos continuar lutando por mais liberdade. Eu sou o Tio Lalo, até a próxima. Tchau.